Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segundona, dia 19 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time, começar aqui as análises da segundona. Antes, três coisinhas muito simples. Dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilhe o vídeo com um amigo. Isso ajuda demais e a gente continua aqui dia a dia trazendo um conteúdo 100% gratuito para vocês. Se você chegou hoje pela primeira vez aqui e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal, tá legal? Sempre lembrando que isso aqui é a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Bora lá, 9h30 a gente tem um amistoso internacional, Indonésia versus Argentina. Time, sinceramente, aqui não tem nem o que falar, né? A Argentina, tecnicamente, é muito mais seleção. A odd de 1,04, uma odd baixa, obviamente que a Argentina é extremamente favorita. O que dá pra gente tentar aqui para de repente dar uma melhorada nessa odd de 1,04 para uma vitória nos 90 minutos? Tentar algo no primeiro tempo, ou seja, uma vitória da Argentina já no primeiro tempo, vitória extra HT, um gol no primeiro tempo, over meio gol HT, com uma odd mínima de 1,50 para cima. E aí eu acho que talvez a gente consiga alguma coisa aqui de mais valor para ter uma entrada nesse jogo. Obviamente que a opinião em pré-live é que a Argentina vença e vença bem, né? Pelo menos aí uns 3 golzinhos, tá legal? Bora lá, time, dando continuidade, vou falar um pouquinho de Euro, depois tem Série C, Série D, futebol feminino, segundona, ó, vou falar, tá boa a segunda, tá? 13 horas eu tenho Finlândia versus San Marino. San Marino provavelmente a seleção que mais perde no Guinness Book, tá bom, galera? A Finlândia vem na segunda colocação, San Marino, sexta posição, 3 jogos, 3 derrotas. O que a gente vai operar aqui? Alguma coisa no primeiro tempo, até porque uma vitória no tempo normal, 1-0-2, parece o jogo da Argentina, né? A Finlândia é extremamente favorita e deve sim vencer com facilidade, tá legal? Mas aqui qual que é a ideia que eu tenho para de repente pegar uma odd um pouco maior? Talvez uma vitória da Finlândia já no primeiro tempo, vitória extra HT, o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo para pegar uma odd de valor maior, tá legal? Dando continuidade também, 13 horas, Ucrânia versus Malta. Eu tenho aqui a Ucrânia na segunda colocação, 2 jogos, perdeu uma e ganhou outra. Malta, 3 jogos, 3 derrotas. Pegando a Ucrânia, mesmo localização sendo neutra, a Ucrânia é extremamente favorita. A odd é baixa, 1,14. Também vejo um cenário aqui para gols, tá legal? Jogos da Ucrânia, geralmente jogos para mais de 1,5 gol. Então aqui, a gente já pode pensar talvez num bilhetinho para melhorar um pouco essa odd. Vitória da Ucrânia, jogo para mais de 1,5 gol. Pega essas informações e de repente monta numa dupla. Se você estiver monitorando ao vivo, a mesma lógica da Argentina e da Finlândia. Alguma coisa a favor da Ucrânia já no primeiro tempo. Vitória no HT, que é a vitória no primeiro tempo, ou mesmo o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, sempre com odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. E bora, dando continuidade, 15h45, no meio da tarde, eu tenho França versus Grécia. Jogo de primeiro contra segundo colocado. A França até o momento fez 3 jogos, 3 vitórias, tá legal? A Grécia vem bem, 2 jogos, 2 vitórias. Obviamente, quando a gente olha time por time, a França tecnicamente hoje, eu acho que é uma das melhores seleções, se não a melhor. Tudo bem, a Argentina foi campeã do mundo em 2022 no Catar, mas se você pega hoje o elenco projetando para 26, a França, eu acho, em minha humilde análise, humilde opinião, que é a seleção mais preparada para 2026, tá legal? Tem muitas peças individuais aí com muita qualidade. Sendo assim, jogando em casa, é favorita? Sem dúvida alguma, sim. Odd de 1,25, pega essa odd, monta numa duplinha. É um caminho. França iniciou o primeiro tempo muito forte, over meio gol HT. Geralmente, jogos da França, sai gol no primeiro tempo, tá legal? Então fica de olho nesse golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50. E também, falando da ofensividade, qualidade técnica ali na frente, né? Principalmente o Mbappé, é jogo para mais de 1,5 gol. Odd de 1,19, pega essa odd e complementa no seu bilhete. Vitória da França, jogo para mais de 1,5 gol. Bora lá, time, dando continuidade, 15h45, Inglaterra e Macedônia do Norte. A Inglaterra vem na primeira colocação, 3 jogos, 3 vitórias.
Meteu 2-1 na Itália, 2-0 na Ucrânia, 4-0 em Malta. A Inglaterra vem vencendo, convencendo e fazendo gols, tá legal? A Macedônia do Norte, quarta posição, 3 pontos. Ganhou uma, 2-1 em Malta e perdeu 3-2 para a Ucrânia. Jogando em casa, obviamente que a Inglaterra é bem favorita. O problema é a odd, uma odd bem baixa, 1.14, 1.10, 1.13, tá legal? Obviamente que se você quiser pegar essa odd para complementar num bilhete, pode ser uma alternativa, mas é uma odd baixa. E que dá pra gente fazer aqui? A mesma lógica. Inglaterra começou o primeiro tempo muito forte, vitória da Inglaterra já no primeiro tempo, vitória esta HT. Mesma lógica pro over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Jogos da Inglaterra, esse gol tem saído no primeiro tempo, tá? Muita atenção com relação a isso. Acho também que a gente tem um forte cenário para mais de 1,5 gol, odd de 1,18, de repente para montar no bilhetinho. E time, eu vou trazer ainda uma outra alternativa, tá legal? Eu vejo a Macedônia do Norte jogando o quê? Bem retrancada, tá legal? Porque ela sabe que é a zebra aqui nesse jogo, com todo respeito à Macedônia do Norte. E a gente tem uma odd de 29, 23, 27 para a Macedônia do Norte. O que isso significa? A gente também pode usar aqui um handicap asiático mais 3,5, handicap asiático mais 4 para a Macedônia do Norte. Por exemplo, se eu coloco aqui um handicap asiático mais 4 para a Macedônia do Norte, a gente só perde essa entrada se a Inglaterra vencer por 5 ou mais gols de diferença. Eu até acho que a Inglaterra vai vencer, acho que é jogo para mais de 1,5 gol. Agora, será que vai meter 5, 6 gols de diferença? Aí eu já acho que pode ser muito, tá? Então eu vejo também como uma alternativa. Um handicap asiático mais 4, handicap asiático mais 3,5 para a Macedônia do Norte. Obviamente que em pré-live a Inglaterra é favorita, jogo para mais de 1,5 gol. Agora Suíça versus Romênia, jogo do primeiro colocado, que é a Suíça, contra o segundo colocado, que é a Romênia. Suíça, por enquanto, 3 jogos, 3 vitórias, vem bem pra caramba. Meteu 5-0 em Belarus, 3-0 em Israel, 2-1 em Andorra. A Romênia, 3 jogos, não perdeu nenhuma, vem bem também. Ganhou aqui de 2-0 de Andorra, 2-1 em Belarus e empatou 0-0 com Kosovo. Mas vamos ser sinceros, esses 3 jogos da Romênia, mesmo ela vindo bem, ela não pegou nenhuma seleção muito pesada, né? Vai pegar a Suíça, que é uma seleção de Copa do Mundo, e vai jogar o quê? Na casa da Suíça. Ou seja, a Suíça é a favorita. Odd de 1,36, 1,40, uma odd de repente interessante para você pegar e montar numa dupla. Se você estiver monitorando ao vivo, o que dá para fazer aqui? Se essa odd subir, pelo menos 1,50, 1,60, a Suíça melhor na partida, e obviamente ainda a Suíça não fez o gol, a partida está 0-0, a Suíça jogando mais, e uma odd de 1,50, 1,60, aí você busca a vitória seca da Suíça, tá legal? Acho que a Suíça jogando em casa é bem favorita. Tem uma entrada mais conservadora que você pode ir em aba especiais para a Suíça ganhar uma das partes. Pega essa odd e monta numa dupla. Também pode ser uma alternativa. Bora lá também, 15,45, Turquia versus País de Gales. A Turquia na primeira colocação, País de Gales na segunda posição. Turquia ganhou fora, País de Gales perdeu em casa, tá legal? Na última partida aí, na última rodada. Vamos dar uma olhadinha na race. A Turquia em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota e perdeu para a Croácia. Soma 3 vitórias e 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. País de Gales como visitante, vem mal. 5 jogos, nenhuma vitória, 3 derrotas, 2 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 5 de 5. Time, vejo 2 alternativas aqui já em pré-live, tá legal? A Turquia em casa, sim, tem um leve favoritismo, odd de 1,80, 1,90, Turquia, empate anula, é um caminho. Ao vivo, a Turquia amassando, dá até para pensar na vitória seca. E quem quiser operar em mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade e eu gosto da odd de 1,40. Essa odd, de repente, para montar numa dupla já é bacana e ao vivo ela fica ainda melhor. 10, 15 minutos, o gol não saiu, a odd vai subir. Se o jogo estiver em alta intensidade, você pega o mais de 1,5 gol com odd acima de 1,60. Alta intensidade é o quê? Pressão, chute a gol, escanteio. Fechado? Futebol feminino, 20 horas, eu tenho aqui Cruzeiro versus Corinthians. Esse time do Corinthians feminino é bom pra caramba. Mesmo jogando fora de casa, quartas de final, acho que deve vencer, tá legal? Então a gente busca aqui algo a favor do Corinthians. Obviamente que essa odd é baixa, uma odd de 1,39 em pré-live. De repente, para montar num bilhete duplo,
pode ser um caminho. Se você quiser uma entrada mais conservadora, o problema é que a odd vai ficar bem baixa. Corinthians empate anula ou Corinthians para vencer uma das partes e também ao vivo. Se essa odd subir para 1,50, 1,60, o Corinthians melhor na partida, aí você pega ao vivo a vitória do Corinthians com odd acima de 1,50, 1,60. Obviamente, se o Corinthians estiver melhor na partida, tá legal? Bora lá, vamos falar um pouquinho de Série C agora? Botafogo da Paraíba versus Náutico às 20 horas. Eu tenho aqui o Náutico na terceira colocação, Botafogo da Paraíba na sétima posição. A race do Botafogo em casa é uma race muito bonita. E mercado de gols, se a gente pensar numa tendência menos de 3 gols e meio, bate em 5 de 5. O Náutico jogando como visitante, 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Mercado de gols menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Time, para esse jogo eu vou buscar aqui algo em mercado de gols, tá? Esse menos de 3 gols e meio, under 3,5, com odd de 1,17, pode ser uma odd interessante de repente na montagem de um bilhete. Para buscar resultado, toma cuidado, o Náutico vem numa campanha mais forte, porém o Botafogo jogando em casa tem muita consistência. E bora, 20 horas CSA versus Aparecidense. Eu tenho aqui o CSA no meio da tabela, 10ª posição, Aparecidense lanterninha, 20ª posição. Puxando a race, o CSA em casa com muita consistência, dos 5 últimos jogos apenas 1 derrota, 3 vitórias, 1 empate. Pega o Aparecidense que jogando fora de casa, vem mal. Dos 5 últimos jogos, perdeu 4. E a gente sabe que jogar com o CSA lá é bem difícil. Eu tenho uma odd de 1,70 para o CSA. Em pré-live, uma entrada mais conservadora, CSA empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Ao vivo, CSA amassando, dá para pensar na vitória seca. Ainda na Série C, 21h30, eu tenho São Bernardo versus Volta Redonda. O São Bernardo vice-líder pega o Volta Redonda na 15ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na race. A race é o retrospecto das equipes. O São Bernardo em casa, bem pra caramba. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. O Volta Redonda fora de casa, um retrospecto muito feio. 5 jogos, 5 derrotas. Eu tenho em pré-live uma odd de 1,62, 1,59 para o São Bernardo. Uma entrada mais conservadora, São Bernardo empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Ao vivo, o São Bernardo melhor na partida, amassando o Volta Redonda, dá para pensar na vitória seca. Bora falar um pouquinho de Série D? Bora lá, 15 horas eu tenho aqui São Josense versus Aimoré. Olhando a classificação dentro do grupo, o São Josense vem na primeira colocação com 15 pontos e o Aimoré é o vice-lanterna. Puxando a race, o São Josense em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu apenas uma partida e perdeu para o Furacão, tá bom, galera? Ganhou 3 e empatou outra. Pega o Aimoré que fora de casa vem mal, dos 5 últimos jogos perdeu 4 e empatou apenas uma partida. Eu tenho em pré-live uma odd de 1,74, 1,78 para o time da casa, o São Josense. Uma entrada mais conservadora, São Josense empate anula, pega essa odd, monta numa dupla, ao vivo o time da casa amassando, dá para pensar na vitória seca. 19 horas também na Série D, Caxias versus Hercílio Luz. Eu tenho o jogo do segundo contra o terceiro colocado, ou seja, um jogo que deve ser equilibrado. Caxias em casa, bastante consistência, mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. Hercílio Luz, como visitante, oscila. 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, também batendo em 5 de 5. Time, eu vou buscar aqui mercado de gols, menos de 3 gols e meio, tá? Acho que vai ser um jogo equilibrado. As duas equipes mostram que a probabilidade para menos de 4 gols, no caso, menos de 3 gols e meio, under 3,5 é alta. Odd de 1,15, a odd não é tão alta, mas de repente dá para você usar na montagem do seu bilhete, tá legal? Para essa partida entre Caxias e Hercílio, eu vou em menos de 3 gols e meio. E bora 20 e 30 para fechar aqui a Série D. Uma coisa importante, Série D, Série C, Série B, vai na boa, vai com cuidado, a gente está fazendo análise, mas são campeonatos mais sensíveis, tá legal? Vai com uma stake aí, talvez, se precisar, um pouco mais reduzida. Bora lá. 20-30, Democrata versus Nova Iguaçu. Eu tenho o Democrata na 4ª colocação, o Nova Iguaçu 7ª posição dentro do grupo. Puxando a race, o Democrata em casa perdeu apenas uma partida das 5 últimas disputadas, e empatou 2 e ganhou 2. A gente pega aqui o retrospecto do Nova Iguaçu como visitante, é muito ruim. 5 jogos, 5 derrotas. Sendo assim, em pré-live, o Democrata é melhor na tabela de classificação, jogando em casa, odd de 1,82, 1,83,
Democrata, empate anula, pelo menos em pré-live, é uma entrada mais conservadora, pega essa odd, monta numa duplinha. Ao vivo, o Democrata amassando o Nova Iguaçu, dá para pensar na vitória seca, até porque o Nova Iguaçu fora de casa tem perdido bastante. Bora lá, time, hora do bilhetinho, aquele bilhetinho maroto montado com muito cuidado para vocês. E a composição do bilhete de hoje é: no jogo da França e Grécia, eu vou buscar handicap asiático -1 para a França. O handicap asiático -1, o que precisa acontecer aqui? Se a França vencer por uma diferença de 1 gol, a gente já tem o reembolso. A França vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green. Se der empate ou a Grécia vencer, deu red na operação, tá legal? E é a mesma lógica para Inglaterra e Macedônia do Norte. Eu vou buscar aqui na composição da dupla Inglaterra, handicap asiático, -1. Se tudo isso der certo, odd de 1,56. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Vocês não esqueceram, né? Série C, Série D, futebol feminino, Eurocopa, dá o likezão que é mais do que merecido. Se puder, faz um comentário, se tiver sem tempo, põe um foguetinho, um foguinho que ajuda da mesma maneira. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, uma excelente semana para todos vocês. Até amanhã, fui!